Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão que envolve porcentagem. Vamos ao enunciado. Com um tapete retangular de dimensões 2 metros por 2,5 metros, é possível recobrir 40% do chão de um quarto. Então a área do chão desse quarto, que seria coberta com um tapete de área 20% maior do que este, seria... Pessoal, eu tenho um tapete de 2 por 2,5. Ele diz que esse tapete cobre 40% da área de um quarto. Vamos supor que o nosso quarto é desse tamanho aqui. E ele está dizendo que esse tapete... Vamos considerar que isso aqui seja 40% da área desse quarto. E aí ele quer saber a área do chão desse quarto, que seria coberta com um tapete de área 20% maior. Pessoal, ele deu esses dados aqui, 2 por 2,5, mas isso não vai servir para a gente, só vai complicar mais se a gente for utilizar esses dados aqui para achar o resultado da questão. Então, ele deu que o tapete cobre 40%, e ele quer saber se a área do tapete fosse 20% a mais. Então, pessoal, se ele está cobrindo 40%, se a área dele for 20% a mais, ele também vai cobrir 20% a mais dessa área do quarto. Então, é só a gente calcular quanto é 20% de 40%. Como é que eu calculo 20% de 40%? Pessoal, 20% é 20 sobre 100. 20%, 20 sobre 100. E se eu quero saber 20% de 40%, a gente multiplica 20%. Esse dia é uma multiplicação de 40%. Então, ó, eu tenho dois zeros aqui, posso cortar com esses dois aqui. 2 vezes 4, 8 sobre 100. 8 sobre 100 é a mesma coisa que 8%. Então, pessoal, 20% de 40% dá 8%. Então, se esse tapete que ocupa 40% aumentar 20%, essa área que ele ocupa também vai aumentar 20%, vai aumentar mais 8%. Então, 40 mais 8, esse novo tapete vai ocupar uma área total do quarto de 48%. Eu aumentei a área que ele cobre em 20%, já que a sua área aumentou em 20%. Se a gente fosse calcular essa área, depois 20% a mais, fazer regra de 3 aqui, a gente iria achar o mesmo resultado, só que de uma maneira mais trabalhosa. Então, só recapitulando, 20% da área que ele ocupa, que é 40%, deu 8. 40 mais 8, 48%, alternativa correta, letra D. Espero que tenham entendido e até a próxima.